Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Henrique, professor da disciplina de Inclusão Digital, e hoje nós vamos trabalhar o tema Comunicação Empresarial e os recursos de informática. A nossa aula ela será dividida em duas partes. Primeiramente falaremos sobre o que é comunicação e as formas mais assertivas de fazermos uma comunicação. Após, na nossa segunda aula, falaremos especificamente sobre a comunicação empresarial e a utilização dos recursos de informática, ok? Então, vamos começar. Pessoal, para vocês, o que é comunicação? Dá um pause aí no vídeo, pense um pouquinho sobre o significado desta palavra para você, ok? Vamos lá. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare. Ela significa partilhar, participar de algo, tornar comum. Ou seja, através da comunicação nós partilhamos nossas alegrias, emoções, informações e tudo mais para as pessoas à nossa volta. Afinal de contas, nós somos pessoas, seres humanos sociáveis, nós viemos em sociedade, então a comunicação ela se torna essencial para cada um de nós, ok? Vamos lá. Uma outra perguntinha, comunicar é uma tarefa difícil? O que você acha a respeito disso? Gente, nós estamos vivendo em um momento em que todas as pessoas podem se expressar por diversos canais, buscarem informações em uma amplitude de fontes, mas isso não significa que a comunicação esteja ocorrendo de uma forma assertiva. Quando eu me refiro a se expressar por diversos canais, nós temos aí as mídias sociais, nós temos sites, blogs. Quando eu me refiro à questão de uma amplitude de fontes em busca de informações, eu me refiro aos sites de pesquisas, a sites de notícias e tudo mais. Porém, infelizmente, muitas das vezes nós nos apossamos de informações que não são verdadeiras, que não são verídicas, ou informações que dão margens a duplas interpretações. Então, a nossa comunicação acaba sendo falha, ela acaba não atingindo o objetivo que nós esperamos. Precisamos ter mais clareza na forma de comunicar. E para você, qual é a importância de uma boa comunicação? Uma boa comunicação clara e objetiva, ela é a chave para a resolução de conflitos. Ela cria laços afetivos e, com certeza, ajuda na sua ascensão profissional, tá? Pessoal, nós podemos então definir que comunicação é tornar algo comum, fazer-se entender, provocar reações no interlocutor, ou seja, a pessoa que está ouvindo a informação, ela que está lendo, ela está ali interagindo com você, ela precisa entender de uma forma clara tudo o que você está falando. E você, consequentemente, vai provocar nessa pessoa reações. Essas reações podem ser positivas, dependendo do que você está partilhando do seu ponto de vista, mas ela também pode ser negativa. A comunicação, ela é uma via de mão dupla. Nós temos então aí que nos atentar na forma de comunicar, certo? Pois bem, pessoal, para que nós possamos ter uma boa comunicação, nós também necessitamos entender um pouquinho como que se dá o processo de comunicação. No processo de comunicação, ele envolve os seguintes componentes, como vocês podem me acompanhar aí. Primeiramente, o emissor. Emissor é a pessoa, o indivíduo que transmite a informação. Ele é o detentor da posse do conteúdo. Esse emissor ele vai transmitir para nós uma mensagem. Essa mensagem pode ser um produto físico codificado pelo emissor, seja por meio da escrita, seja por meio da fala, seja por meio de gestos. Tá? E essa mensagem ela utiliza-se de um canal. Esse canal trata-se da forma como eu vou utilizar para me comunicar. Eu posso simplesmente utilizar-me de sons, eu posso utilizar
mídias sociais, eu posso utilizar, como dito anteriormente, a parte de escrita. E do outro lado dessa comunicação, nós temos aí o receptor, que é o sujeito a quem se dirige a mensagem, com quem eu estou falando. Essa pessoa, ela vai ficar atenta à informação. E nesse entremeio, nós temos umas barreiras da comunicação, que nós também determinamos como sendo ruídos. Quando eu vou passar essa informação, pode ocorrer falta de clareza, pode ter um bloqueio emocional, um certo desinteresse por parte do receptor com relação à informação, pode haver comportamentos defensivos, etc. Todos esses ruídos, eles podem dar margens a outros tipos de interpretações, como vocês podem observar aí nessa imagem que nós colocamos do lado. Nós temos aí o emissor, que está falando que você vai ser promovido. Porém, no meio, nós temos aí um ruído, e o nosso receptor do outro lado entendeu o quê? Meu Deus, você é demitido. Então, isso acontece muito. Um exemplo bem clássico disso, e acredito que alguns de vocês já tenham brincado disso em algum momento, é o famoso telefone sem fio. Quando nós temos aí uma fila com várias pessoas e é dada uma mensagem para o primeiro e o primeiro vai passando para os demais. Normalmente essa mensagem ela nunca chega da forma real lá no final. Precisamos também observar que nós temos também o feedback, ou seja, é quando a gente verifica o sucesso ou não na transmissão da mensagem, para saber se a pessoa recebeu a informação da forma como eu gostaria que recebesse. Então podemos definir que comunicação é o ato de transferir e compreender uma mensagem. Ainda falando sobre a questão das nossas mensagens, precisamos entender que na comunicação ela possui algumas atribuições. Qual é o objetivo de me comunicar? Eu me comunico primeiramente para passar uma informação. Essa informação eu encaminho ela para qualquer pessoa. Um exemplo, dentro de uma empresa, nós temos lá o patrão e o empregado. A informação que vai chegar ao empregado é o que o seu patrão deseja que ele realize. Essa informação chegando de uma forma clara, o empregado em si, ele vai realizar com maestria, da forma como lhe foi solicitada. Porém, se houver algum ruído, alguma má interpretação sobre o que foi falado, ele poderá simplesmente acabar executando de uma forma não adequada. Outra coisa que nós atribuímos na parte de comunicação são as nossas expressões emocionais. Pessoal, expressão emocional. Quando você fala, a sua forma de se expressar com o seu corpo influencia na sua comunicação. Vocês podem observar que na forma de falar, às vezes você utiliza uma palavra simples e a pessoa interpreta que você está feliz, que você está triste, que você está chateado, porque junto com essa palavra vem a sua expressão. A comunicação também ela é utilizada para controlar, para dar ordens, e ela também é utilizada para motivar, para incentivar as pessoas a irem além, buscarem seus objetivos. Então, a comunicação ela é essencial em todos os âmbitos da nossa vida. E aí, nós também precisamos entender que a comunicação ela possui direções. Ela pode fluir tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Vertical é quando nós tratamos de hierarquias. Isso ocorre principalmente nas empresas. Na família também, do pai para o filho, do filho para o pai, isso é vertical. Horizontal, de um colega de trabalho para outro colega de trabalho, ou de um irmão para uma irmã ou outro irmão. Isso é uma comunicação horizontal, ou seja, no mesmo nível. Então, olha só, nós temos aí a comunicação vertical, ela se divide em comunicação ascendente, é uma comunicação dentro de um grupo ou organização a qual flui dos níveis mais altos para os mais baixos, ou seja, o dono da empresa repassa uma informação para o seu gerente, por sua vez, passa essa informação para os funcionários executarem. A comunicação descendente
é o oposto, né? Um funcionário percebe, por exemplo, um erro na linha de produção e comunica isso ao seu supervisor. O supervisor passa para o gerente passa para o dono da empresa, esse problema é sanado. Então, também é um outro tipo de comunicação. Lembrando que sempre, para que essa comunicação ser efetiva, ela precisa ser clara. E aí todos vão tirar uma interpretação adequada. Na comunicação horizontal, nós temos apenas a lateral. É a comunicação que se dá entre os membros de um grupo, de grupos do mesmo nível, de gestores do mesmo nível, ou entre quaisquer pessoas que estão em um nível horizontal dentro de uma organização. Ou seja, se tivermos uma reunião só de gerentes, então cada gerente, eles estão ali no mesmo nível, eles vão passar uma informação de um para o outro. Ok? E no âmbito familiar, aquilo que eu conversei com vocês, que eu mencionei, de um irmão para outro. É uma comunicação lateral, tá? São as direções da nossa comunicação. E aí, falando ainda de comunicação, nós temos os tipos de comunicação. Pessoal, comunicação existe a interpessoal, a organizacional e a multicultural. Na interpessoal, o nome já fala entre pessoas. Como que nós nos comunicamos? Nós nos comunicamos por via oral, ou seja, falada, nós conversamos, por via escrita e por via não verbal. O que seria não verbal? Nossos gestos, nossos sinais, o nosso corpo fala. Dependendo da situação onde você está, do que você se encontra, você não precisa dizer nada. E a pessoa simplesmente olhando para os seus trejeitos físicos, ela vai perceber que você está bem, que você está feliz ou que você não gostou do que você ouviu. As comunicações organizacionais, elas são baseadas em redes formais. O que seriam redes formais? São as linhas de comunicações padrões de uma determinada empresa. Então, ela segue um caminho. Nós podemos colocar aí, por exemplo, e-mails, são documentos oficiais, comunicados internos. Redes de rumores. Redes de rumores, tá? É o termo que nós utilizamos para aquela rede dentro da organização onde não é formal, tá? Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Vocês trabalham em uma determinada empresa e dentro dessa empresa existe um grupo de WhatsApp vinculado à empresa, onde estão os diretores, os gestores. Então, essa é uma rede formal, porque é eles que passam as informações para os funcionários. Os funcionários, por sua vez, criam só para eles um grupo. Esse grupo é para que eles possam trocar informações de interesse deles, para descontrair, para desabafos e tudo mais. E normalmente eles confiam muito nessas redes, então nós chamamos de rede de rumores. E, por fim, os meios eletrônicos e mídias sociais. E, por fim, não menos importante, nós temos aí a comunicação multicultural, que é comunicação entre culturas diferentes. Essas culturas, devido ao nosso mundo atual, que está bem globalizado, se tornou algo muito comum. Nós temos pessoas de outros países se comunicando conosco aqui no Brasil. E nós temos um pouquinho de dificuldade de interpretar a comunicação deles, não só no sentido da palavra em si, mas também do significado dessas palavras. Tá certo, pessoal? Então, nesse momento, nós temos aí esse apanhado geral do que é comunicação, tá? Em nossa próxima aula, nós vamos dar um pouco mais de ênfase na questão da comunicação empresarial. Aguardo vocês, muito obrigado e até a próxima aula.